Você sabe que aqui a gente ministra sempre sobre esses dois grandes temas, graça e fé. Tudo que Deus nos dá pela graça, e a gente sempre recebe pela fé. São dois fundamentos que não podem faltar jamais na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, entender sobre graça e fé. E eu quero começar chamando essa atenção para uma passagem bíblica. Eu creio que você já deve ter lido, ou no mínimo, você já ouviu uma mensagem usando essa passagem como a passagem principal, como o tema da mensagem, ou alguém citou isso, eu, pastor Bené, pastor Jorge, alguns dos pastores ou pastoras que estavam pregando aqui em cima, citaram essa passagem, que é uma passagem bíblica sobre aquela mulher sírio-fenícia que procura Jesus, dizendo que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, estava enferma, e ela considerava aquilo uma doença, mas ela atribuía também a possessão de um demônio. E ela procura Jesus, porque sabia que Jesus tinha poder e autoridade para curar. E ela vem clamando atrás de Jesus, e Jesus acaba dando para ela uma frase que nos parece até que ele deu um fora na mulher, né? Dizendo para ela, olha, não, eu sinto muito, mas não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E essa mulher, ela responde de uma forma muito interessante a Jesus, dizendo, Jesus, mas os cachorrinhos até mesmo comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala, olha, caramba, que fé essa mulher tem. E pode ir para casa, pode ir embora, porque a tua filha já está liberta, a tua filha já está curada. A gente não sabe o que aquela menina tinha. Talvez ela tivesse uma perturbação, um demônio que agisse na mente dela e fizesse ela ficar perturbada, agitada, gritando, enlouquecida. E a gente não sabe. Ou era alguma outra coisa, um câncer. Você e eu não sabemos, mas o fato é que Jesus não deu a ela migalhas. Jesus deu a ela o pão. Mas sabe o que é interessante? É que aquela mulher, a Bíblia descreve como uma mulher sírio-fenícia. Ou seja, ela era da região da Síria, que até os dias de hoje, desde os tempos bíblicos até o dia de hoje, é um inimigo ferrenho de Israel. Desde aquele tempo, desde o Antigo Testamento, até os dias de hoje, a Síria tem uma inimizade com Israel. E aquela mulher era síria, mas ela era sírio-fenícia. Os fenícios são os antecedentes dos filisteus. Essa mulher, ela tinha duas raízes, não sei se por parte de pai e de parte de mãe, que se juntavam, por um lado, Síria, inimigo de Deus, filisteus, inimigos de Deus, e essa mulher vinha clamando, e Jesus, como ela não tinha direito à aliança, eles estavam ainda vivendo no tempo da antiga aliança, e a antiga aliança foi firmada, foi feita para o povo de Israel. Então Jesus diz para ela, olha, não dá para eu tirar o pão dos filhos, porque eles têm uma aliança firmada através de Abraão, Moisés, eles têm direito a essa aliança, e você é uma mulher sírio-fenícia, você faz parte desses povos inimigos de Deus, você não é parte da aliança. Mas ela diz, olha, mas os filhos comem, os cachorrinhos comem até mesmo das migalhas que caem da mesa. E Jesus não deu a ela migalhas, deu a ela o pão. Jesus diz, não é bom tirar o pão dos filhos, nós temos direito a comer pão. Pão ali fala sobre cura, pão ali fala sobre vida próspera, pão ali fala sobre prosperidade, fala sobre vida de família abençoada. Nós temos direito a comer pão. O problema de muitas igrejas hoje é que a maioria dos cristãos hoje ainda está comendo migalhas quando tem direito de comer o pão. E eu quero falar um pouquinho para você sobre o uso da fé, de nós usarmos a fé que nós temos, porque fé, ela sem obras é morta. A fé sem ações correspondentes, ela é morta. Eu recebi um pedido, inclusive, essa semana, de um pastor, pedindo, pastor, o que quer dizer isso aqui? Porque Tiago fala, literalmente o que Tiago está dizendo é, a fé sem ações correspondentes é papo furado. Se eu simplesmente falo e prego sobre perdão, mas eu não perdoo, que fé é essa? Essa fé pode resultar em alguma coisa? Absolutamente nada. A fé precisa de ações correspondentes.
Por isso ele chama de obras, ações. A fé sem obras, sem ações correspondentes, ela é morta. Então a fé, ela precisa ser prática. A fé precisa ser colocada, não simplesmente estacionada no nosso coração, mas ela precisa ter dinâmica na nossa vida. Porque o justo viverá pela fé. E se há alguém aqui, nessa noite, que ainda está comendo migalhas, eu quero começar a dar para você, não sei se eu poderia chamar de a fórmula, ou alguma coisa nesse sentido, de você parar de comer migalha para começar a comer o pão. Para você não ficar comendo migalhas, mas comer o pão. Eu estava conversando na quinta-feira passada, no nosso culto de meio de semana, eu estava conversando com um dos nossos diretores de culto aqui, que a gente chama de paulista, talvez porque ele seja de São Paulo. E eu estava conversando com o paulista, e nós estávamos conversando sobre coach. Ele estava falando sobre dois coaches, que um preconiza uma coisa, os dois são muito conhecidos, muito amigos, mas um vai por uma linha, outro vai pela outra, que parece até uma linha antagônica. Um diz assim, você tem que acordar 4:30 da manhã e tomar um banho gelado. Aí o outro, que também é muito bem sucedido, ele diz, olha, eu não sou um camarada matutino, não me chama para acordar 4:30 da manhã e tomar um banho gelado, porque eu não vou conseguir. Eu acordo às 8, às 8:30, às 9, porque eu sou um camarada da noite, eu vou até mais tarde, eu fico até 1h da manhã. Então, mas os dois muito bem sucedidos. E aí eles falando sobre o sucesso desses coaches, e eu estava dizendo para ele, cara, eu queria ouvir o testemunho não do coach, mas de pessoas que frequentam essas reuniões, dizendo assim, cara, eu ouvi o que esse coach fala, a orientação que ele deu, e a minha vida foi para frente. Era isso que eu queria ouvir. Um testemunho de alguém que depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, de ter ido a uma palestra dessas, ou um encontro desse, ou uma série desses encontros, dando esse testemunho. E ele disse o seguinte, o paulista respondeu dizendo o seguinte, olha, eles dizem o seguinte, se você fizer 100% daquilo que eu estou orientando você para fazer, você vai ter o mesmo sucesso que eu tenho. E aí eu achei interessante, porque ele diz, não adianta você fazer 90% do que eu estou orientando aqui, porque 90% não vai ser a solução. Você precisa praticar 100% do que eu digo. Se você não seguir 100%, já vai dar ruim. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou o seu coach espiritual. Eu sou o seu coach espiritual. A diferença é que numa palestra de um desses coaches, você paga 5, 10, 15 mil reais para participar. Aqui você não paga nada. Mas eu vou te dar um conselho, e conselhos e orientações aqui, que vão muito além daquilo que um coach poderia te dar. Porque um coach não pode acessar a palavra, porque ele está recebendo gente ali que é da igreja, que não é da igreja, ele está recebendo ali ateu, cristão, todo mundo. Mas aqui nós estamos lidando com a palavra de Deus, que é poder para a nossa vida. Amém? Então, olhe para mim e veja o seu coach espiritual. Veja em mim o seu coach espiritual. Tem coach de vida, coach de não sei, agora tem coach de várias coisas, né? Coach de receita de bolo, coach de vida, coach não sei das quantas. Eu sou o teu coach espiritual. E eu vou falar aqui para você sobre 5 pontos. E obviamente, já dei um spoiler para você, que eu não vou falar os 5. Só vou falar hoje o número 1. Mas a gente vai caminhar aqui por 5 pontos que falam de uma fé, para um exercício da nossa fé, para a prática da nossa fé. Levante uma das suas mãos e diga assim comigo. Nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida, abençoador, e eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Uou, vamos nessa. Mas antes da gente entrar nesses, não nos 5, no ponto que eu vou ministrar para você hoje, aliás, se você tem o hábito de tomar nota, anote. Se você não tem o hábito de tomar nota, passa ali, no espaço ali da livraria da igreja, compra lápis, um caderninho e passe a tomar nota. É bom para você que você tenha nas suas mãos algum meio de tomar nota. Eu sei que você pode tomar notas de um meio eletrônico. Você pode já anotar no seu celular.
Seu celular tem aí um caderninho de notas. Você pode anotar, de repente, num tablet. Mas deixa eu te dizer, os especialistas dizem que quando você anota num caderno de papel, quando você escreve o que você está ouvindo, você grava muito mais do que quando você digita num tablet ou num celular. E se você anotar com lápis, você grava ainda mais do que se você anotar com caneta. Não me pergunte, porque para mim é mistério. Mas os caras chegaram a essa conclusão aí, que esse mistério está aí. Olha aí o mistério, aleluia. Caneta, papel e lápis, e anota. E eu quero antes lançar algumas bases. Na verdade, eu quero ver com você algumas passagens aqui, como 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Timóteo recebe de Paulo a seguinte orientação: Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Interessante Paulo usar esse termo, né? Ele não disse que maneja bem a palavra de Deus, mas ele botou a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a palavra de Jesus. Jesus é a verdade. Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, Timóteo está dando Paulo está dando a Timóteo uma orientação: procure se apresentar. É uma orientação parecida com a orientação que Deus deu para Josué, lá no Antigo Testamento, dizendo: Josué, medita nessa palavra dia e noite, e você vai ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. Medita nessa palavra dia e noite. Procure se apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gente, nós somos gente da nova aliança e nós precisamos conhecer essa aliança, conhecer o que essa aliança significa para nós. Nós não podemos ter uma vaga ideia. A maioria das igrejas, a maioria das pessoas, dos crentes hoje, não tem uma diferenciação, não conhecem a diferenciação que existe entre a antiga e a nova aliança. E nós precisamos ter muito conhecimento e muita simplicidade, e ao mesmo tempo muita profundidade, para entender que na antiga aliança, no Antigo Testamento, não existem doutrinas para nós que somos a igreja. As doutrinas da igreja, todas elas se encontram na nova aliança, todas elas partem do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem sombras, tem tipos que apontam para Jesus, que apontam para a nova aliança. Mas nós não somos gente da antiga aliança, nós somos gente da nova aliança. Então nós precisamos conhecer essa aliança. A gente precisa se dar ao trabalho de conhecer a nova aliança, até porque a velha aliança nunca foi direcionada para nós. A antiga aliança nunca foi direcionada para mim e para você, ela foi direcionada para o povo de Israel, para o povo judeu, não foi para nós. E além do mais, para nós, essa aliança, ela caducou. Ela caducou. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, no versículo 4, diz lá: porque o fim da lei é Cristo para a justiça, ou para a justificação de todo aquele que crê. Na antiga aliança, justificação só seria obtida mediante obediência à lei. A gente quer trazer essa doutrina, esse conceito, para dentro da nova aliança, e aí a obediência se torna um fardo. Quando na nova aliança, obediência é um fruto. Na antiga aliança, obediência era uma raiz. Se você não fosse obediente aos 613 mandamentos, literalmente, todos os dias, você precisava obedecer a 613 mandamentos, a cada 24 horas. Isso era renovado a cada 24 horas. Falhou em um, falhou em todos. Mas se você conseguisse a façanha de ser obediente aos 613 itens da lei de Moisés, todos os dias da sua vida, você seria justificado. Ninguém conseguiu. Mas na antiga aliança, isso era uma raiz. Eu tenho que obedecer, eu tenho que conhecer a lei e obedecer a lei para que então eu possa ser justificado. Na nova aliança, você não tem que conhecer a lei para ser justificado. Você foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. E agora o fim da lei é Cristo para justificação, para justiça de todo aquele que obedece, não de todo aquele que crê. De todo aquele que crê.
Agora a obediência para nós é um fruto, ou seja, eu sou uma nova criatura, eu conheço a nova aliança e obedecer para mim já não é um fardo, obedecer para mim já não é uma obrigação, obedecer na minha vida acontece sem que eu sequer perceba que estou obedecendo. Por quê? Porque para a antiga aliança, obediência era um fardo. Na nova aliança, a obediência flui naturalmente porque nós somos criados de novo em Cristo. Nós somos novas criaturas. Amém, gente? Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. O escritor aos Hebreus diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, diga isso comigo assim: Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Gente, Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Quando você vê os evangelhos, Jesus agindo, Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é, da vontade de Deus. Ele é a expressão exata do poder de Deus, da vontade de Deus. Jesus nunca, em tempo algum, em hipótese alguma, ele contrariou o Pai, porque ele e o Pai são um. Amém? Jesus não era um filho rebelde, que disse: olha, o meu pai que é assim, mas sabe como é que é? Eu sou meio riponga, cabelão, barba e tal, e eu estou contra o meu pai, porque o meu pai é antiquado, o meu pai está com as ideias retrógradas, e eu vim fazer uma revolução. Não, a revolução de Jesus não é uma revolução no sentido de deixar para trás o que Deus colocou como princípios e valores para nós, mas é estabelecer o reino de Deus no nosso coração, na nossa vida, de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. Então é da vontade do Pai que você seja curado. É da vontade do Pai que você seja próspero. É da vontade do Pai que você seja uma pessoa vitoriosa. Não é da vontade do Pai que você coma migalhas, mas que você desfrute do pão, que é para os filhos. Amém? Essa é a vontade boa, perfeita e agradável dele. Que você desfrute do melhor, não que você fique comendo migalhas. E agora em Hebreus 8, nos versículos de 6 até o início do versículo 9, depois eu vou ler os versículos 12 e 13, nos versículos 6, 7, 8 e o início do 9 diz assim: mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a aliança de Moisés, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Aí você vê aqui agora no versículo, eu li o versículo 6 e 7, agora o versículo 8 diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Se você vai na antiga aliança, Deus fala para Moisés, através de Moisés, e fala diretamente para Moisés: Moisés, eu sou um Deus, gente boa, misericordioso, um Deus que perdoa, mas eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Em função de quê? Por causa de quê? Da lei. Mas agora a lei caducou e ele diz: das suas iniquidades eu usarei de misericórdia, para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu não castigarei nem você, nem nos seus filhos, nem nos filhos dos seus filhos, mas eu jamais me lembrarei. Gente, nós devíamos ser ultra, mega gratos a Deus pela graça. Porque você estava direcionado, seu destino, há igrejas que falam tanto sobre predestinação, você estava predestinado e eu também a irmos para o inferno. Jesus intercedeu e mudou a nossa direção.
mudou o nosso destino, e agora nós estamos predestinados a ir para o céu, a viver eternamente com Deus. Nós devíamos ser ultra, mega gratos a Deus. Gente, ainda que não houvesse bênção nenhuma, ainda que Jesus dissesse para nós, olha, nesse mundo vocês vão passar por sofrimentos, vão sofrer, e vão ter doenças, enfermidades, miséria, vão passar fome, mas lá no céu vai ficar tudo bem. A gente já devia dar graças, porque preferiu passar 10, 15, 20, 30, 60, 70 anos de miséria nesse mundo, mas desfrutar da eternidade na presença de Deus, do que ter tudo nesse mundo e desfrutar a eternidade no inferno. Amém. Bota no seu coração, todo mundo, não importa quem, precisa de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus. Há muita gente que pensa que não precisa de Jesus. Mas olha, Jesus, ele não é só para o viciado, ele não é só para o bandido, ele não é só para o traficante, ele não é somente para o bêbado. O Evangelho, Jesus, é também para o empresário, para a dona de casa. O Evangelho é para todo aquele que nasceu de mulher. Creio que é o caso de todo mundo aqui. Por quê? Não é uma coisa de dizer assim, não, mas eu sou mais religioso. Não, o Evangelho, a salvação é para o religioso, é para o não religioso, é para o ateu. Por quê? Porque todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Então ali ele englobou todo mundo, não interessa se você é rico, se você é pobre, bonito, feio, se você é religioso, é ateu, todos, em Adão, todos pecaram, mas em Cristo todos foram justificados, então todos precisam de Jesus. Todo mundo precisa dele, mas quando você entende que para com as nossas iniquidades, ele passou a usar agora de misericórdia, e dos nossos pecados ele não se lembra jamais, isso se chama nova aliança, que se baseia na graça, favor imerecido. E aqui no versículo 13, agora ele diz, quando ele diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Eu estou lançando essas bases aqui para você entender que nós somos gente da nova aliança. Na antiga aliança se vivia pela obediência, na nova aliança se vive pela fé. O justo, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Então nós precisamos aprender e entender como a fé opera, como a fé vem, como essa fé que veio é utilizada, como é que ela se faz presente no dia a dia. Porque o justo não viverá pela fé somente domingo de manhã, depois domingo à noite, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês, 365 dias por ano, durante todos os anos em que ele estiver vivo nessa terra. Então nós precisamos entender, para conhecer a nova aliança, não existe outro remédio, você tem que ir à palavra, você tem que ir à palavra, você tem que ir no Novo Testamento, ler o Novo Testamento. Pastor, mas eu já tentei ler o Novo Testamento e deu ruim, não consegui compreender muita coisa. Então vou te dar novamente, mais uma vez, aquela lista da ordem para como ler o Novo Testamento e entender a nova aliança. Anota aí, fotografa se for o caso, dá um jeito, mas anota esse negócio, porque vira e mexe tem gente que me pergunta, pastor, como é que é mesmo aquela lista? Eu só dei umas 150 vezes essa lista, a pessoa ainda não gravou, ainda não sabe. Mas eu vou passar para você. Como é que você começa lendo a Bíblia? Nunca li a Bíblia, pastor. Nunca li a Bíblia. Quero começar a ler. Por onde eu começo? Gênesis? Não, vai lá no Novo Testamento e começa lendo o Evangelho de João. Por que João, pastor? Por que não Mateus? Por que não Marcos? Por que não Lucas? Por que João? Porque os outros 3 evangelhos, eles contam a história do ministério de Jesus. Não é nem a história da vida de Jesus, mas a história do ministério de Jesus. Basicamente, os 3 anos do ministério de Jesus, 3 anos e meio do ministério de Jesus. O Evangelho de João, não. O Evangelho de João revela quem Jesus é. No Evangelho de João, você vai encontrar Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Marcos não registra isso, Mateus não registra isso, Lucas não registra isso, mas no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, é onde você vai encontrar Jesus revelando quem Ele é.
entendendo quem Jesus é, você entende quem Deus é. Porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Se você entender quem Jesus é, nunca mais ninguém vai te enganar dizendo que a sua doença é vontade de Deus para a sua vida, é disciplina de Deus. Nunca mais você vai acreditar que falência é propósito de Deus para a sua vida, para Deus te ensinar uma lição. Porque você vai entender que no Antigo Testamento Deus agia de um modo, e esse modo que ele agia era por causa da interferência da lei. Mas no Novo Testamento a lei caducou, e agora ele age segundo o padrão que a gente agora reconhece, que é Jesus. O padrão na Antiga Aliança era Moisés, o padrão na Nova Aliança é Jesus. Amém? O nosso padrão não é Moisés. Eu não quero ser semelhante a Moisés, eu quero ser semelhante a Jesus. Amém? Eu quero chegar no céu, eu quero conhecer Josué, eu quero conhecer Davi, eu quero conhecer uma galera, quero conhecer Abraão, quero conhecer essa turma. A primeira pessoa que eu quero conhecer, depois de conhecer Jesus, de ver Jesus face a face, eu quero conhecer Josué. Quero conhecer Josué. Isso é uma coisa minha. De repente você quer conhecer outra pessoa. Não sei, quer conhecer Esther, Ruth, Boaz, sei lá, o que você viu num daqueles nomes. Né? Você abriu lá um livro de Deuteronômio e viu um nome daquele lá, deixa eu ver um nome aqui, bem abençoado que tem de repente aqui. Você... Tá difícil eu achar aqui. Achar uma daquelas genealogias, que tem aqueles nomes, né? Zedequiel Tabarachura. É esse cara que eu quero conhecer. Sei lá o que você viu nisso. Eu quero conhecer Josué. Mas eu não quero ser semelhante a Josué. Eu quero ser semelhante a Jesus. Amém? Até Moisés eu quero conhecer. Moisés vai olhar para mim e falar assim, mas você me malhou tanto. Eu falo, não foi você, Moisés. Era a lei, cara. Não tem nada a ver contigo, não. Porque eu quero ser semelhante a Jesus. Então, primeira coisa, Evangelho de João. Acabou de ler João? Pula para Efésios. Porque em Efésios você vai começar a ver o primeiro entendimento, ou as primeiras noções de quem você é em Cristo. Primeiro entender quem Deus é, mas agora entender quem eu sou, qual é a minha nova identidade. Como é que eu acesso a minha nova identidade? Comece pelo livro de Efésios. Em Efésios você vai entender que você está hoje assentado com Cristo em lugares celestiais. Quando você lê Efésios e entende a sua nova identidade, você começa a desprezar a obra do diabo. Você começa a não mais temer a obra do diabo. Você começa a perder aquela linguagem da religiosidade. Pastor, ore por mim porque o inimigo está furioso. Gente, alguém chega para mim e fala assim, mas vem cá, você esperava o quê? Que o inimigo, eu estranharia, não é se você chegasse para mim para dizer o inimigo está furioso. Eu estranharia se você chegasse para dizer assim, pastor, olha, eu e o inimigo agora estamos em paz. Ele não me perturba, eu não perturbo ele. Está tudo certo e não estamos mais em conflito. Isso é que me causaria estranheza. Você, quando lê Efésios, você começa a entender o seguinte, os demônios, ainda que estivessem todos juntos, diabo, os demônios, eu não sei o nome deles, mas tem gente que bota nome nos demônios. Eu mostraram uma vez uma apostila dessa grossura assim, só com nome de demônio. O cara perdeu tempo para identificar nome de demônio. Eu quero conhecer Jesus, o camarada quer conhecer demônio. Aí você vê por que dá ruim na igreja. O cara querendo listar o nome dos demônios. Junta todos eles, Satanás e todos eles, e eleva a 10ª potência, a força e o poder que eles possam ter. Um crente é suficiente para derrotar todo o inferno, mais Satanás elevado à 10ª potência. Não precisa nem de uma igreja inteira. É porque as pessoas se impressionam porque o diabo gosta de fazer presença, ele gosta de fazer show. Então, quando alguém endemoniado manifesta numa igreja, o que o demônio faz? Ele ilude as pessoas. Ele engana as pessoas. Não saio, não saio. E a pessoa fica, tem que sair. Tem. Aí ela pensa que é na força, que é no grito, sai. Gente, houve uma oportunidade, era um culto de meio de semana, lá ainda eu era pastor auxiliar na igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. Aí num culto de meio de semana, final do culto, acabou o culto, veio um diácono correndo. Lá a gente tinha diáconos. Aí você pergunta assim, pastor, aqui na igreja não tem diácono? Tem um monte. Olha para o seu lado. Então do seu lado aí é um diácono ou uma diaconisa. Ele pode até não estar exercendo diaconato, mas é.
Por quê? Porque diácono significa servo. Você não está servindo, você está jogando o diaconato pela janela. Vem o diácono correndo, pastor, pastor, pastor. Lá atrás está uma confusão danada, um rapaz lá manifestou um demônio brabo. É um cara magrinho, mas o camarada precisou de 5 sujeitos para segurar o cara. Está lá no chão deitado, 5 caras montados em cima, porque o cara ficou com uma força extraordinária. E ele disse que o demônio falou que só sai se o senhor for lá. Eu falei, vocês acreditaram? É um bando de trouxa, vamos lá que eu vou resolver esse negócio logo. Cheguei lá, estava o cara deitado no chão, com um montão de gente em cima, segurando, gritando, sai, sai, sai. E o rapaz, eu ajoelhei do lado, segurei no rosto dele. Falei, olha só, acabou o escândalo. Quando eu falei isso, ele fez, aí eu virei o rosto dele e cuspiu no diácono. O diácono já montou um direto assim, aí eu falei, calma, para, é o demônio, não é o cara. É o demônio, não é o cara. Segurei de novo o rosto dele e falei, você vai sair. Ele de novo. Eu virei de novo, pegou no mesmo diácono. O cara já... Eu falei, calma, cara, não é o cara, é o demônio, calma. Segurei de novo, ele já não tinha mais saliva, não tinha mais nada para sair. Falei, olha, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada, você vai sair agora em nome de Jesus. Na hora foi embora. Não dá para ser como foi, um pastor amigo meu me contou esse negócio. Parece piada, mas eu confio porque o camarada é pastor amigo meu. E ele falou que na igreja dele, no culto, domingo, não me lembro se era de manhã ou de noite, na primeira fila, um rapaz lá manifestou um demônio. Um rapaz ou uma mulher, não lembro. Manifestou um demônio lá. Aí ele foi lá e falou assim, sai agora em nome de Jesus. O demônio virou e falou assim, ué, mas tu não vai perguntar de onde eu vim? Se alguém fez um trabalho qualquer... É assim só, sai. É só assim mesmo. Por isso que eu digo para você que na Nova, quem expulsa demônios são as crianças da geração nova. Olha lá, o garotinho já vibrou ali, ó. Claro, é isso aí. Mas quando a gente fala, manifestou um demoniado, a pessoa já, em nome de Jesus, vai saindo de perto. Você tem que entender que os demônios foram expostos ao vexame público. Então nós, na verdade, estamos agora numa outra situação completamente diferente daquilo que foi no Antigo Testamento. Terminou Efésios, vai para Gálatas. Gálatas é a vacina, é a primeira dose da vacina contra o legalismo. É a primeira dose da vacina contra o legalismo. Se você entender o que Gálatas quer dizer para você, acabou. Você não vai mais ser vítima do legalismo. Terminou Gálatas, vai para a segunda dose da vacina contra o legalismo, que é Colossenses. Leia Colossenses, estude, não leia simplesmente para ler. Leia com cuidado, com calma, com lápis, marca texto na mão, para ir marcando os textos. Terminou Colossenses, leia Romanos. Romanos é o primeiro grande tratado de teologia do Novo Testamento. É uma carta que às vezes é um pouco mais complexa, mas ali você vai entender justificação pela fé. Romanos é a epístola que Martinho Lutero leu e recebeu o entendimento da revelação da nova aliança, da justificação pela fé, e disse, espera aí, a justificação não é por obras, não é por indulgências, a justificação é pela fé. E resultou na reforma protestante. Então, Romanos, terminou Romanos, leia Hebreus. Hebreus vai trazer para você o entendimento revelado do Antigo Testamento, porque é em Hebreus que você vai entender que Jesus é o cumprimento da velha aliança, que ele é o cumprimento da lei, que ele é superior a tudo. Hebreus mostra que ele é superior a anjos, superior ao tabernáculo, superior a Moisés, superior a Abraão, superior a tudo. Superior a tudo. Então, você quer entender o Antigo Testamento? Precisa conhecer o livro de Hebreus. Terminou Hebreus, leia 1 João. Se você quiser, pode emendar com 2 e 3 João, mas leia 1 João. Por quê? Porque em 1 João, a primeira epístola de João é uma epístola baseada no amor ágape. Você vai entender o que é ágape, o amor sobrenatural de Deus, que não é algo que já vem com a gente de nascença. Ágape é um aplicativo que tem que fazer o download depois de nascer de novo.
Não é algo natural, é um amor sobrenatural. Você vai começar a entender, lendo 1 João, que você foi perdoado de todos os seus pecados. Porque é uma epístola que mistura graça com o amor. E essas duas grandes bases para a gente entender o coração do nosso Deus, graça e amor, amor e graça, porque a graça é subproduto do amor. O amor é incondicional, por isso a graça é favor imerecido. Leia 1 João e você vai entender o amor. Terminou 1 João, vá agora ler Mateus, Marcos e Lucas. E aí você vai começar, por causa do que você leu anteriormente, você vai começar a conseguir discernir quando Jesus está mostrando a lei, aplicando a lei, e quando ele está demonstrando a graça e aplicando a graça. Porque o Novo Testamento, nos Evangelhos, a dificuldade muitas vezes é essa, é entender que em certos momentos Jesus estava cumprindo a lei, mas em outros momentos ele está agora demonstrando a graça. Terminou de ler os 3 Evangelhos, vai para o livro de Atos dos Apóstolos, porque aí você vai ver a história inicial da igreja, as raízes da igreja, você vai começar a entender o descolamento que foi havendo paulatinamente da igreja, criando a sua própria personalidade e se descolando do judaísmo. Inicialmente se pensava, os próprios discípulos pensavam que a igreja era simplesmente uma seita judaica, um ramo do judaísmo. Foi preciso que entrasse em cena o apóstolo Paulo para mostrar para nós que a igreja ela é uma personalidade própria. Ela não tem a ver com o judaísmo, embora as raízes estejam no judaísmo, embora exista muita coisa que é trazido, mas a igreja foi se descolando e criando a sua própria personalidade. Terminou de ler Atos, agora você pode ler todo o resto, aí na ordem que você quiser. Eu recomendaria que você começasse por 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Porque em 1 Coríntios você vai entender uma diferença que existe entre doutrina e cultura. Muito do que Paulo fala aos coríntios não tem a ver com doutrina para a igreja, mas tem a ver com cultura da época. Por exemplo, as mulheres não cortem o cabelo, usem véu. Por quê? Porque as sacerdotisas prostitutas do templo de Apolo e de Afrodite raspavam a cabeça. Então, quando se olhava uma mulher de cabeça raspada, já se identificava, essa é uma sacerdotisa prostituta do templo de Afrodite. Então, para que vocês, mulheres cristãs, não sejam confundidas com elas, não cortem o cabelo e usem véu. Isso é doutrina para a igreja hoje? Não. Nem era doutrina, era um conselho de sabedoria. Você vai entender, lendo 1 Coríntios, que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Você financeiramente não foi chamado para comer migalha, mas para comer pão. O contexto de Paulo falando sobre isso é que um ano antes, Paulo tomou uma decisão. Ele enviou cartas para as igrejas que estavam debaixo do ministério dele, Colossos, Corinto, Éfeso, enfim, aquelas igrejas todas. Ele manda cartas dizendo o seguinte: olha, a igreja de Jerusalém está passando por um aperto financeiro terrível, uma perseguição gigante. E eles estão precisando de ajuda financeira. Então, todos vocês levantem uma oferta para mandar para a igreja de Jerusalém. Todas as igrejas fizeram isso, menos a igreja de Corinto. E olha que Paulo testemunha agora para os coríntios, dizendo o seguinte: olha, a única igreja que eu tinha isentado era a igreja de Filipos. Por quê? Porque era a igreja mais pobre. Então, como eles eram uma igreja muito pobre, eu disse para a igreja de Filipos: olha, vocês não precisam participar. Mas eles disseram: de jeito nenhum, Paulo, nós fazemos questão de participar, porque a gente já aprendeu e entendeu que sem semeadura não há colheita, e nós queremos semear. Então eles enviaram, apesar, e olha, ele diz que Filipos fez mais do que ele havia pedido, porque eles mandaram 2 ofertas, uma para Jerusalém e uma pessoal para o apóstolo Paulo. E aí Paulo diz: olha, muito obrigado, eu estou suprido, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Paulo não disse isso aleatoriamente, tinha havido uma semeadura.
O seu dízimo é semeadura. A sua oferta é semeadura. Você está na nova aliança, precisa entender como funciona o dízimo na nova aliança e como é que ele funcionava na antiga aliança. Na antiga aliança era obrigação, na nova aliança é fruto de generosidade. Mas qual é a diferença do dízimo para a oferta? Vá no Antigo Testamento, onde você tem sombras e tipos, e a Bíblia nos mostra, e nos diz e nos ensina que o dízimo, eu não vou mostrar para você hoje aqui os versículos que não vai dar tempo, mas eu poderia mostrar para você todos os versículos bíblicos do Antigo Testamento que afirmam para nós que o dízimo, ele protege, ele guarda os 90% que ficam na nossa mão. Então você tem geladeira, você tem micro-ondas, você tem fogão, e você tem carro. Então Deus agora, mediante o dízimo, estabelecido uma proteção sobre esses bens, para que você não fique aí tendo carro quebrado, geladeira que queima, ar-condicionado que não funciona, é proteção. Agora você quer prosperar? Quer prosperar para valer? Você tem que, além do dízimo, partir para a oferta. Por quê? Porque no dízimo você não está dando bolhufa para ninguém. Porque o dízimo você está devolvendo a Deus algo que pertence a Ele. Você está só devolvendo. Imagina só, eu te empresto uma caneta. Você usa a caneta, depois bota numa caixa, com um papel laminado dourado, uma fita vermelha, e me dá de presente. Aí eu abro assim, mas é a minha caneta. Você está me dando de presente a minha própria caneta? Não, você não está me dando presente nenhum, você só está me devolvendo aquilo que é meu. E a história do dízimo começa no livro de Gênesis, logo no capítulo 1. Quando Deus fala para Adão e Eva, ele estava estabelecendo um princípio. Existem coisas que pertencem a mim, nas quais vocês não devem meter a mão. Comam de qualquer árvore, mas dessa árvore aqui não coloquem a mão, porque ela pertence a mim. E o ruim deu porque eles fizeram o quê? Meteram a mão na árvore que pertencia a Deus, que não era para eles meterem a mão. A primeira tragédia, depois dessa, foi de Caim e Abel. O que modificou o problema entre Caim e Abel? Abel levou das primícias. O que é primícias? Primícias é um outro nome para dízimo. Eu sei que tem igreja que diz, não, primícia é 1/30 do seu salário, que você dá para o pastor, não é para a igreja. Da onde tirou esse ensinamento? Do livro de Heresias, capítulo 4, versículo 20. Porque no conceito judaico, primícias é sinônimo de dízimo. Mas o dízimo não traz prosperidade, ele traz segurança. Você quer prosperar? Você tem que ir além para a oferta. E Jesus traz para nós agora a revelação do que a oferta provoca. Dai e dar-se-vos-á. Peraí, se eu estou entregando o dízimo, eu não estou dando nada, eu só estou devolvendo o que pertence a Deus. Agora Jesus está falando sobre oferta. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Reparou que são 5 coisas? E 5 é número da graça. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, transbordante, generosamente vos darão. São 5 elementos. Não sei se você é desse tempo, mas eu quando criança, ainda existia uma coisa chamada quitanda. Quem é que já fez compra em quitanda? Não levanta a mão não, gente. Eu não quero que ninguém identifique. Você, a sua idade. É só para você responder por dentro. Sua mãe mandava você para ir na quitanda, comprar 1 quilo de farinha. Se a sua mãe fosse freguesa da quitanda, ou seja, se ela tivesse o cartão fidelidade da quitanda, do seu Manel, você chegava lá e dizia, seu Manel, 1 quilo de farinha minha mãe mandou buscar. Aí ele pegava aquele saco de papel, ia naquele sacão de farinha, pegava aquela pá, botava dentro do saco. Se você fosse cliente fidelidade, cliente VIP, o que ele fazia? Ele dava para você uma boa medida, era só 1 quilo, mas ele botava um pouquinho a mais. Mas se você fosse mesmo cliente VIP, ele dava uma medida sacudida, pegar aquele saco de farinha e bater assim no balcão, para a massa dar aquela assentada e ele colocar um pouquinho mais. Mas se você fosse aquele cliente fidelidade com milhagem suficiente, com 100 mil milhas, ele dava também uma medida transbordante, ele botava um pouco mais e fazia aquele morrinho em cima. E ele era uma medida generosa, sacudida, transbordante, e ele te abençoava porque você era um cliente VIP. Agora eu quero que você entenda que para Deus você é VIP. E quando você semeia além do dízimo, a oferta, Deus traz para você a genuína prosperidade.
Tem gente que está comendo migalha porque só é dizimista. Tem gente que está comendo migalha porque nem dizimista é. Entenda, o dízimo não foi da lei. A lei simplesmente incorporou o dízimo, mas o dízimo já existia antes. Abraão deu dízimo a Melquisedeque 430 anos antes da lei vir a existir. Há uma discussão danada, porque o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. Cara, vai ler a Bíblia. Está lá, Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Ninguém cobrou. Abraão deu dízimo a Melquisedeque no espírito da nova aliança. Olha só como é que ele faz. Vem Melquisedeque, um cara que não tem antecedentes, não tem descendentes. Melquisedeque é uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Sumo sacerdote e rei de Salém. Não existiu jamais outro rei e sacerdote. Ou era rei ou era sacerdote. Ele era rei de Salém. Salém, uma cidade que mais tarde veio a ser chamada de Jerusalém. Ele era rei e sacerdote. E ele chega lá, ele não pede nada, ele não cobra nada de Abraão, ele abençoa Abraão e compartilha com Abraão pão e vinho, que são dois símbolos do sacrifício de Jesus. A ceia que a gente faz aqui todo domingo, pão e vinho. E Abraão, por revelação, ele tinha vindo de uma guerra, trazendo os espólios de guerra, prata, ouro, pedras preciosas. Ele decide, Melquisedeque não pediu nada, ele decidiu dar o dízimo a Melquisedeque. Você está entendendo que você precisa de revelação para ser dizimista? E de mais revelação para também ser ofertante? Vou fazer um desafio para você. Vou fazer um desafio aqui. A gente vai começar a participar da ceia. Nem o primeiro ponto eu dei para vocês de noite, né? Que maravilha. Diga assim, o pastor Fragale. Diga o pastor Fragale. É uma benção. Nunca termina as mensagens que ele prepara. Fica sempre depois. O que eu falei que ia falar agora? Vou fazer um desafio para você. Antes da ceia, vou fazer um desafio para você. Se você é um empresário, uma empresária, e tem condições, eu quero fazer um desafio para que nesse mês de setembro, além das ofertas normais que a gente tem, as nossas ofertas normalmente, elas cobrem as nossas despesas do mês. A gente anda sempre no fio da navalha. Se alguém aí falhar, dá ruim para tudo. A gente anda sempre ali no limite. Deus sempre tem abençoado, mas não está sobrando. Mas eu vou fazer um desafio. Eu queria, nesse mês, levantar uma oferta extra de R$200 mil. 200 mil. Para a gente pagar de vez esse som. A gente está pagando em 150 prestações, suaves prestações. Eu detesto pagar qualquer coisa da prestação. Pergunta para minha mulher. Eu fico agoniado quando ela diz assim, posso dividir em 6 vezes? Eu digo, em nome de Jesus, não faça isso. Paga esse negócio em 2, 3 vezes, pelo amor de Deus, que eu não quero ficar pagando até o ano que vem. Eu quero lançar esse desafio. Talvez haja alguém aqui, eu não lancei esse desafio de manhã, não. Estou falando para você agora. Talvez haja alguém aqui que diga, pastor, deixa comigo que eu resolvo a parada. Eu estou procurando onde é que estão aquelas pessoas que têm uma visão do reino, sabe? Gente que tem capacidade financeira e que tem visão do reino. Diz assim, cara, eu vou plantar no reino para abrir igreja, para levantar e reformar a igreja, para equipar a igreja, porque eu quero ver a igreja de Jesus Cristo. Fez um impacto na minha vida o evangelho. Agora eu tenho condição, Deus me abençoou para isso. Eu quero alguém que tenha entendimento disso. Deus me abençoou e me fez próspero para isso. Eu não fui chamado para pregar, eu fui chamado para financiar. Sabe que é triste e lastimável quando a gente vê uma igreja levantando um missionário, mandando para lá, não sei para onde, para o Nordeste, para a África, e depois de 3 meses o missionário está de pires na mão, porque a igreja não está sustentando, esqueceu do missionário. Mas por que isso? Porque falta visão. Falta visão. Pessoas com visão de reino. Dizer, cara, deixa comigo, eu não posso dar os 200 mil, mas eu posso dar 20 mil. E eu vou dar, eu vou ofertar. Não estou levantando uma oferta aqui agora, não. Não vai ser nada, é você sentir no seu coração, porque a oferta é diferente do dízimo. Eu não estou falando do seu dízimo, não estou falando daquela oferta que você dá aqui no domingo, rotineiramente, estou falando de alguma coisa especial que Deus precisa falar no seu coração. Mas eu creio que quando a gente semeia, a gente colhe. Aliás, eu creio não, eu já não creio, eu sei. É diferente de crer simplesmente, eu sei que Deus abençoa. Amém?